Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje eu trago um aulão de véspera para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, concurso que vai acontecer agora, no mês de fevereiro, pela banca da VUNESP. Já vai deixando seu like para você não se esquecer durante o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho das notificações. Essa correção ela é meio que um complemento do que já foi feito para esse concurso. Nós já tivemos um aulão anteriormente para a preparação para o nosso simulado. Nós temos o nosso simulado que ainda está no ar, você ainda pode fazer. E tenho também uma aula corrigindo as questões que foram aplicadas no simulado. Então, se você ainda não viu, eu aconselho você a assistir esse vídeo até o final, porque ele é um complemento a essas aulas, tá? Tem questões aqui inéditas e diferentes das que estão lá nessas outras aulas que eu falei. O aulão de preparação do simulado e a correção do simulado, além de, claro, você poder fazer o próprio simulado. Beleza? Bora para a correção? Então vamos para a primeira questão da aula. Por meio do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, um soldado deseja inserir em um comunicado interno um arquivo chamado escudo_oficial.png, inserindo dessa forma um escudo da corporação no documento. Assinale a alternativa que apresenta o programa acessório padrão do Microsoft Windows 10 dedicado à edição de imagens que deve ser utilizado para executar a tarefa descrita no enunciado. Bom, cuidado com essa questão pelo seguinte motivo. Inserir um arquivo escudo oficial.png, ou seja, um arquivo de imagens num documento, seria possível em qualquer um desses programas que nós temos aqui listado nas alternativas. Porém, ele quer um programa dedicado à edição de imagens, acessório padrão do Microsoft Windows 10. Tá? Então veja só, o CorelDRAW, como eu falei, é possível fazer isso. Mas ele é um acessório padrão do Microsoft Windows 10? Não. O CorelDRAW, assim como o Word e o PowerPoint, ou seja, essas três primeiras alternativas aqui, são os três da Microsoft. Porém, nenhum deles é um acessório padrão do Microsoft Windows 10. Cuidado para não confundir o Windows com o Microsoft, tranquilo? E ainda o Word e o PowerPoint são do Microsoft Office, também, né, como já dito, da Microsoft. Porém, como falei, não são acessórios padrão do Microsoft Windows 10. Ou seja, você instalou o Microsoft Windows 10, os acessórios padrão vão vir. O CorelDRAW, o Word e o Office você vai ter que instalar. O Photoshop é de edição de imagem, mas ele nem é da Microsoft, é da Adobe. E sobrou para nós o Paint. Sim, a resposta é a alternativa é. Quando você instala o Microsoft Windows 10, vem lá nos acessórios o Paint, beleza? Vamos dar uma olhada nos acessórios? Como é que você chega lá? Você clica no botão do Windows, né, iniciar, e vai estar lá acessórios do Windows, beleza? Assistência rápida, bloco de notas, conexão com a área de trabalho remoto, ferramentas, tá todos aí, ó. E no caso a nossa resposta tá aqui, ó, Paint. Então vamos para a segunda questão da aula. No Microsoft Windows 10, em sua configuração original, um usuário pode utilizar a caixa de pesquisa do explorador de arquivos, destacada na imagem a seguir, para pesquisar por arquivos e pastas. Bom, aqui nós temos a imagem, né, em questão e temos aqui a caixa de pesquisa. Assinale a alternativa que indica corretamente como fazer uma pesquisa por todos os arquivos e pastas que comecem com a palavra controle. Beleza, o cara está querendo fazer uma pesquisa aqui e ele lembra que o nome do arquivo começa com a palavra controle, mas ele não sabe mais nada. Então, a gente vai fazer o quê? Bom, ele pode aqui usar um dos coringas das pesquisas, né, do Windows, que o Windows permite. Bom, se ele sabe que começa com controle e vem algo depois, ele pode utilizar um coringa que vai poder substituir nenhum caractere, um caractere ou mais caracteres. Ou seja, vai trazer tudo que tem controle mais um caractere qualquer,
ou que tenha vários, né? E qual que é esse coringa? É o asterístico, tá? Então, a nossa resposta é a alternativa B. Fazendo a consulta, a pesquisa da forma como está aqui, igual eu disse, esse caractere, esse coringa, ele vai substituir nenhum caractere, ou seja, vai trazer tudo que tiver só controle, mas também um ou mais caracteres. Aquele que tiver mais um caractere ou outros, né, ele vai trazer. Ah, mas por que você está falando em nenhum caractere, um ou mais caracteres? Porque nós temos aqui interrogação. A interrogação, ela vai substituir um caractere apenas. Tranquilo? Então, se eu colocasse controle e interrogação, poderia trazer algo do tipo controle 1, controle 2, mas não traria, por exemplo, controle, underline, finanças. Beleza? Então, essa é a diferença desses coringas da pesquisa. O interessante de falar também aqui é esse maior que. Maior que, meio fora de contexto aqui, mas você pode usar maior que e colocar uma data. Sei lá, 1º de janeiro de 2022. Então, ele vai trazer o quê? Somente arquivos com data posterior a essa data, ou seja, mais atual que essa data. Beleza? Mas, enfim, para substituir algo que vem depois, não se sabe quantas letras, não se sabe quantos caracteres, não se sabe o que vem, mas sabe que se vem algo depois, basta utilizar o asterístico. Por isso, nossa resposta é a alternativa B. Então, vamos para a questão seguinte. Criado no Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, tem-se o seguinte texto totalmente formatado como itálico. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, aí você vê o texto na sua tela, como dito no enunciado, está em itálico. Assinale a alternativa que indica o resultado se o usuário selecionar o texto por completo e executar as seguintes ações. Clicar no ícone para formatar o texto como negrito. Logo em seguida, clicar no ícone para formatar o texto como sublinhado e finalmente clicar no ícone para formatar o texto como itálico. Bom, aqui nós temos o texto, né? Como foi dito na questão, ele está em itálico apenas. Então, o usuário selecionou todo o texto e clicou no seguinte clicou no seguinte ícone para formatar como negrito. Então, o texto que já estava itálico fica também agora negrito. Logo em seguida, clicou no ícone para formatar o texto como sublinhado. Então, o texto que estava em itálico negrito agora vai ficar sublinhado. E, finalmente, ele clica no texto para formatar como itálico. Só que o itálico já estava, né, acionado, já tinha sido formatado como itálico. Ao clicar novamente no itálico, o que ele faz? Ele tira o itálico, tá? Tira o itálico. Então, o texto ficou negrito e sublinhado. Vamos nas alternativas. A primeira está com negrito, sublinhado e itálico, sai. A segunda está sem o negrito, tem que estar com negrito, né? E também está com itálico. Aí também. A alternativa C está sem negrito, sublinhado e sem itálico. Faltou só o negrito. Descarta também. A alternativa D está como negrito e sublinhado sem o itálico. Correto. A nossa alternativa é a D. E a alternativa E está igual lá no início, apenas com itálico, ou seja, né? Mais errado é impossível, porque deveria estar com negrito, com sublinhado e sem itálico. Ela está com itálico, sem negrito e sem sublinhado. Então, a gente corta também, já sabendo que a nossa resposta correta é a alternativa D. Então, vamos dar seguimento. No trabalho de redigir uma minuta de uma lei por meio do Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, um usuário digitou o texto visto na imagem antes, aplicou um recurso de formatação por meio
do ícone. Aqui nós não temos o ícone, né? Que você quer saber qual que é. Nas 3 linhas digitadas, e em seguida usou apenas a digitação da tecla Tab nos locais necessários para deixar o texto em formato semelhante a incísios e a linhas, conforme visto na imagem depois. Bom, nós tínhamos o texto digitado aqui antes, foi usado um ícone e depois a digitação da tecla Tab para que o texto ficasse aqui, ó, como está em depois. Beleza? A gente vê lá o texto do inciso com a numeração 1, depois a primeira linha com A, a segunda com B, ou melhor dizendo, a segunda e a terceira linha, né? Bom, o ícone que preenche corretamente a lacuna do enunciado é... Bom, aqui eu já gostaria de cortar 3 de cara, porque são, diríamos, figurinhas carimbadas da banca. Tá? A alternativa B, ela trata de sobrescrito. Ou seja, não tem nada a ver com essa organização aqui. A alternativa C é bastante parecida. Subscrito. Qual que é a diferença? O sobrescrito ele vai fazer que um texto fique acima da linha do texto, como está aqui. O subscrito fica abaixo, beleza? E também aqui o botão maiúsculas e minúsculas. A letra está péssima, mas pelo menos vocês estão me ouvindo, né? Enfim, esses 3 botões são figurinhas carimbadas. Se você acompanha o canal, você viu eu corrigir uma série de exercícios, de questões caídas em provas, com esses 3 botões. Caso você não tenha acompanhado, sugiro você se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar para que você fique por dentro. Isso já foi explicado várias vezes. Aí a gente fica entre 2 ícones que tem ali, que oferece uma organização mais parecida com o texto depois. Diríamos assim, que são organização em tópicos. Tá? A alternativa A, ela chama marcadores. Consegui dar uma melhorada na letra, eu acho. Ela vai fazer o quê? Nós temos aqui o texto com 3 linhas. Se tivesse sido utilizado essa aqui, nós teríamos o texto exatamente como está na imagem. Nós teríamos aqui um marcador aqui, texto, marcador aqui, texto, marcador aqui, texto. Beleza? Insere marcadores. É o que aconteceu aqui? Não é bem assim, tá? Apesar de semelhança. Nossa resposta é a alternativa E. Esse ícone chama numeração. E nesse ícone, ele permite numerar o texto de várias formas diferentes. Tá? E o Tab é necessário para que a gente consiga fazer essa diferenciação aqui que você vê na imagem. Tá? Portanto, a nossa resposta é a alternativa E. E vou mostrar para vocês como isso funciona na prática agora. Bom, eu tenho aqui digitado no Microsoft Word o texto como estava lá na questão antes. E vou aproveitar para mostrar um pequeno erro da questão aqui que não vai fazer diferença no resultado, né, no entendimento da mesma. Perceba que está escrito aqui, ó, texto do inciso, texto da primeira linha de novo. Já aqui embaixo nós temos a palavra segunda no lugar da primeira, tá? Eu vou manter o texto inicial, fazer as alterações que diz enunciado e vocês vão perceber que esse segunda não vai surgir aqui, tá? Foi apenas um erro, mas sem grande importância para o entendimento. Vamos voltar para o Word. Bom, tem aqui o texto do inciso. Eu vou selecionar o primeira linha, e vou clicar no botão numeração. Olha lá, cria uma lista numerada. Clique na seta para ver mais formatos de numeração. Aqui eu tenho formato de numeração padrão, mas a princípio vamos só clicar. Cliquei e veio texto do inciso. Logo abaixo eu vou selecionar a segunda linha, clicar novamente no botão e vem 2. É o que está no depois lá? Não, não é, tem um A. Aí eu faço o quê? Eu aperto o Tab e vai para o A, beleza?
E aqui a terceira linha, nós vamos pegar, selecionar novamente, e como de cima já estava A, ela vai diretamente para o B. Beleza? Assim nós temos o texto como está lá na opção da imagem depois. Tá? A única diferença é que o primeiro aqui continuou, né? Lá nós temos um segundo. Então foi apenas um erro lá durante a confecção da prova. Eu vou digitar segundo aqui em cima para ficar mais certo. Beleza? Então vamos para a quinta questão. Para calcular a média de ocorrências diária entre os dias 1º de janeiro de 2022 e 7 de janeiro de 2022, um usuário elaborou uma planilha por meio do Microsoft Excel 2010 em sua configuração padrão, conforme visto na imagem a seguir. Aí você pode ver a imagem a seguir. Nós temos aqui na coluna A as datas e na coluna B a quantidade de ocorrências. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta aplicada à célula B10 para corresponder ao valor exibido na imagem. Então, nós temos aqui a coluna B, linha 10. Então, nós temos aqui a célula B10. E aqui nós temos um 4. Temos aqui uma indicação de que é a média. Ao olhar nas alternativas, a gente também sabe que se trata de uma média. Ok, para nós fazermos uma célula, uma função, usarmos a função de média, como toda função, nós começamos com o sinal de igual. Escrevemos a palavra média, ela vem com acento na função do Excel aqui em português, tá? A gente vai abrir parênteses e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos digitar o intervalo do qual a gente quer pegar a média. Como vocês podem ver, a média aqui é 4. Nós temos aqui uma série de ocorrências com as suas devidas datas. Nós tomarmos, veja só, 8 com 5, 13, 15 com 2 é 7, 20, 23 com 5, 28. Nós temos 28, que é só para vocês verem que é realmente uma média. E nós temos 7 ocorrências, né? 7 datas de ocorrência. Então aqui nós temos realmente uma média, ou seja, 28 dividido por 7, de 4. Então, né, como a conta mostra também como faria sentido, estamos pegando esse intervalo aqui, que vai da célula B2 até a célula B8. Ok. A necessidade de digitar todas as células conforme as opções D e E, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, essa aqui colocando sinal, um traço, um sinal de pelo menos numa função ou uma forma, um sinal de negativo, de subtração e aqui de adição, não, a gente pode cortar, tá? Como eu falei, geralmente nas fórmulas, né, nas funções, o sinal aqui ele é de subtração, a gente corta também. E aqui a gente fica alternativa A com ponto e vírgula e alternativa D com 2 pontos. Bom, quando eu quero finalizar alguma coisa, por um limite, eu vou usar o quê? Ponto e vírgula. Beleza? E quando eu quero finalizar um intervalo, eu vou usar o quê? 2 pontos. Então, voltando aqui na nossa fórmula, vai ser igual, média, abre parênteses, B2, nós vamos fazer um intervalo de B2 a B8. Então, eu coloco o quê? 2 pontos, que significa para nós um até, B2 até B8. Fecha parênteses. Beleza? Então, nós temos aqui a resposta, alternativa B. A alternativa A está errada por causa do ponto e vírgula. Como nós falamos, o ponto e vírgula ele vai finalizar, ele vai pôr fim a um parâmetro, a um intervalo, alguma coisa, tá? Ele não vai servir de interseção ali à célula do início e de união, né, da célula do início até o final do intervalo. E para isso nós temos os 2 pontos. Então vamos para a questão seguinte, questão de número 6, mais uma questão sobre Excel. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010 em sua configuração original
e sem nenhuma formatação aplicada. As células A1 e A2 contêm os valores 1,35 e 1,65, respectivamente. Bom, temos aqui coluna A, linha 1, linha 2. Então, temos aqui na A1, certo? 1,35. A2, 1,65. As células B1 e B2, temos aqui B1, temos aqui B, linha 1, linha 2. Então, B1, B2. Contém as funções arred, A1, ponto e vírgula 1 e arred, A2, ponto e vírgula 1. O que significa esse arred? Esse arred aqui é de arredondar, ok? Temos um ponto e vírgula aqui que dá um fim, né, no intervalo. No caso, a fórmula de B1 pegou A1 e de B2 pegou A2. E esse 1 significa o quê? Uma casa depois da vírgula. Bom, na prática nós temos o que aqui? Temos a célula B1 arredondando esse 1,35. Uma casa depois da vírgula, naturalmente, virou 1,4. E B2 aqui, a mesma situação, só que em relação a A2. Então, esse 1,65 virou 1,7. Ah, por que 7? Lembrando que nós temos aqui, ó, uma vírgula depois da casa. Finalmente, as células C1 e C2, temos aqui coluna C, linha 1, linha 2, então C1, C2, contém as funções arred A1 e arred A2, ponto e vírgula, 0, ou seja, nenhuma casa depois da vírgula. Então, o que nós temos na prática? Nós temos a C1 e a C2 pegando esse valor aqui e arredondando sem nenhuma casa depois da vírgula. Então, 1,35 virou 1 e 1,65 virou 2, certo? A finale alternativa correta sobre o conteúdo que irá ser apresentado nas células A3, B3 e C3, respectivamente, se o usuário inserir nelas as seguintes funções: soma de A1 a A2, soma de B1 B2, soma de C1 C2. Ok, então nós temos aqui nas células A1, A2, A3, B3 e C3, ou seja, aqui nós temos a linha 3, A3. A3, B3 e C3, a função de soma, no caso que está na A1, pega A1, A2, a que está na B pega B1, B2 e a que está na C pega C1, C2. Ou seja, na prática, cada célula aqui vai somar o que está acima. E aí, está perguntando qual que vai ser o resultado. Beleza? Veja só, se nós somarmos aqui na coluna A, nós temos 1,35 com 1,65. 5 com 5, 0. Sobe 1, 4 com 6, 10, 0. Sobe 1, temos um 3. Vai aparecer 3 lá? 3,00? Não. Vai aparecer apenas o 3. Beleza? Então a gente sabe que tem que ser uma alternativa que começa com 3. A gente já pode cortar as que não começam com 3. 3,1, 3,1. Estão fora. Mas e aí? A coluna B e C, elas são arredondamentos da coluna A. Vai se repetir o 3 nas demais? Pois é, não vai. Essa soma que está aqui, ela vai pegar o número que ela enxerga acima, bruto, né? Aqui vai ficar bem fácil para nós entendermos. 1 e 2 vai vir o que aqui? 3. Fecha com o que está aqui também, ok? Beleza. Mas e aqui? Vai vir 3 também, uma vez que não é 1,4, é 1,35. Não vai. Vai somar 1,4 e 1,7, exatamente como está aqui. Então, se nós somarmos o 4 com o 7, nós vamos ter o quê? 11. 1 aqui, sobe o 1. 1 com 1 com 1, 3. Então, temos 3,1. O que você vai enxergar nas células A3, B3 e C3? Na célula A3, 1, 3. Na B3, 3,1. E na C3, 1, 3. Então, a nossa resposta correta é a alternativa D. 3, 3,1 e 3. E mais uma vez,
Não é porque na coluna B e C temos um arredondamento de números que a soma deles dá um 3, que aqui vai acontecer o mesmo, tá? Na coluna C aconteceu de D3, não porque é um arredondamento de 1,3 e 1,65, é porque é um arredondamento, né? É porque está somando 1 e 2, e aí vai dar 3. Aqui deu 3,1, veio 3? Não, não veio, né? Não considerou 1,35 mais 1,65. Considerou 1,4 mais 1,7. Só frisando aqui, alternativa correta, alternativa D. Bom, então vamos para a próxima questão. Por meio do Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, um usuário está preparando uma apresentação que contém 150 slides de fotos para a comemoração do aniversário da cidade. Durante o trabalho de edição de slide, de número 120, o usuário deseja testar o resultado, iniciando a apresentação de slides a partir do slide atual em edição. Para isso, ele pressiona corretamente o seguinte atalho por teclado. O ícone que preenche corretamente a lacuna do enunciado é Shift mais F3, F4, F5, Shift mais F5 ou F6. Bom, gente, sente o drama. Uma questãozinha sobre PowerPoint, configuração original, como de padrão. O sujeito lá está preparando uma apresentação com 150 slides. Aí, durante o trabalho, ele decide editar o número de 120. E ele quer voltar, né? Ele sai do modo de apresentação, vai para o modo de edição e ele quer voltar para o modo de apresentação para o slide atual, porque se ele volta para o 150, para o primeiro, quer dizer, ele precisa passar os slides até chegar ao slide número 120. Bom, para voltar para o slide atual, né, para iniciar a apresentação F5. Então, iniciar a apresentação F5. É o que ele quer fazer? Não. Porque senão ele vai começar lá no primeiro slide e vai ter que passar até o 120. Ele quer ir para o slide 120. Bom, um outro slide conhecido nosso aqui é o F4. O F4 ele executa novamente o último comando. Então, também no F4, no F5. O Shift F3 já é menos conhecido, mas ele vai alternar entre maiúsculas e minúsculas, ok? O Shift F5 vai levar a apresentação para o slide atual. Então, essa é a nossa resposta. Alternativa D. E é fácil de lembrar. Se o F5 inicia a apresentação lá do primeiro slide, o Shift F5 inicia a apresentação do slide atual, tá? Ah, mas e o F6? A opção nossa forma de corrigir aqui não é apenas passar o gabarito, a gente quer que você aprenda. O F6 ele vai alternar entre apresentação, né, modo de apresentação, menu de opções, miniatura de slides e opção de zoom. Ah, mas eu não entendi nada, professor. Vamos dar uma olhada nisso. Bom, aqui eu tenho o slide que eu uso para a gente corrigir, né, para mim passar para vocês. E vamos lá. Olha o que eu falei sobre o F5. Eu vou pegar esse preenche aqui, ó, e vou clicar F5. Ele vai alternar entre maiúsculas e minúsculas, veja bem. Tá vendo? Primeira letra em maiúsculo e tudo minúsculo. Beleza? Então, isso faz o Shift F3. Vamos para o F4. Vou fazer alguma execução qualquer aqui. Vou colocar esse ícone itálico. Beleza? Aí eu venho aqui, seleciono enunciado e aperto F4. O que foi a última coisa que eu fiz? Eu apliquei um itálico lá em ícone. Quando eu coloco quando eu teclo F4, olha o que acontece? Enunciado vai para itálico, ou seja, executou a última ação que eu tinha feito. O F5 vai fazer o quê? Ele vai iniciar a apresentação. Vamos lá? Vou apertar F5. Olha lá, foi lá para a primeira questão que eu corrigi. Questão de Windows 10. Beleza? Vou apertar ESC. Temos que voltar lá para a questão. Viu que o F5 iniciou a apresentação, mas lá no primeiro slide. Vou pular o Shift F5 e vou para o F6.
veja só que o F6 ele vai alternar entre apresentação, menu de opções, miniatura de slides e opções de zoom para que eu possa trabalhar com essas ferramentas sem clicar no mouse, sem usar o mouse. Veja só, eu vou clicar aqui, ó. Perceba que a área de edição da apresentação foi selecionada. Aperto F6 de novo, olha o que aconteceu. Apresentação, tá vendo? Área de edição anteriormente, agora apresentação. Você pode ver aqui embaixo o modo de apresentação para que eu possa acionar sem mexer no mouse. Aperto novamente, foi lá para o menu de opções, lá em cima, novamente para que eu possa mexer sem utilizar o mouse. Eu vou apertar o F6 novamente, olha aí. Vou lá para o slide 7, ó, selecionou a miniatura de slide. Aperto novamente F6, opções de edição, né, da apresentação, novamente vai para o modo de apresentação e assim sucessivamente. É para isso que serve o F6. E agora, para mim voltar para a apresentação, partindo do slide que eu já estou, clico aqui em Shift, F5, beleza? Aí a apresentação começa novamente, só que do slide atual, o slide dessa questão. Então, vamos para a oitava questão da aula. Outra questão de PowerPoint. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, existe uma categoria de formas usadas por padrão para controlar os slides durante a apresentação, permitindo, por exemplo, ir para o primeiro ou último slide, avançar ou retroceder a apresentação. Tais formas são da categoria. A alternativa A fala em fluxograma, B, transição, C fala em botões de ação, a D fala em botões de navegação e a E fala em setas. Bom, formas, né, padrão, que permite você ir para o último ou para o primeiro slide, permite você avançar ou retroceder na apresentação. Aqui nós temos uma definição do que são os botões de ação, tá? Fácil lembrar, esses botões eles vão permitir que você faça ações, como as descritas, ir para o primeiro ou último slide, avançar e retroceder. Você vai ter lá no finalzinho, né, da opções de formas, lá nas últimas opções você vai ter quadradinhos com setinhas para frente e para trás, assim, e também quadradinhos com setinhas para frente e para trás, mas com barrinha aqui, tá? Você pode entrar no seu Microsoft PowerPoint e lá em opção de inserir formas e lá nas últimas opções você vai encontrar esses botões aqui, entre outros, tá? Bom, observações aqui. Transição são efeitos que você coloca entre um slide e outro. Cuidado com a alternativa E que fala em setas, porque nós temos aqui setas, ok? Botões de navegação, apenas nome parecido, e o fluxograma, você sabe muito bem, nós temos lá uma caixinha, uma seta, pode indicar uma série de... um fluxograma mesmo, né? Uma série de atividades, de processos e tudo mais. Ok, então, nossa resposta correta, alternativa C, botões de ação. Considerando o uso de correio eletrônico, ao se encaminhar uma mensagem, ó, veja bem, ao se encaminhar uma mensagem, alternativa A fala, não é possível enviá-la a destinatários em cópia oculta. Isso é falso ou é verdadeiro? É falso. Se eu quiser encaminhar uma mensagem como cópia oculta, eu posso? Sim, eu posso. A alternativa B fala, não é possível alterar o texto presente no corpo da mensagem original. Sim, é possível. Então essa é falsa também. Gente, quando eu encaminho uma mensagem, eu estou começando um e-mail novo, tá? Você recebeu lá um e-mail, você quer encaminhar aquele e-mail, não significa que você assinou ele com sangue e está mandando ele idêntico, né? O encaminhar, ele serve basicamente para que você possa mandar um e-mail para uma pessoa e não precise digitá-lo todo novamente, ou ficar copiando e colando todo novamente, ou ficar anexando e desanexando arquivos, tá? É para você, é uma ferramenta para que você possa pegar aquilo que você recebeu e mandar para alguém. Você pode acrescentar um texto acima, você pode alterar o texto original, você pode incluir ou não anexos, você pode retirar anexos, você pode retirar até o título, o assunto do texto, tá? E encaminhar, assim como alterar o assunto. Então, desapega dessa
dessa visão, se é que você tem, de que o encaminhar é mandar o e-mail exatamente igual ao que você recebeu. Isso é uma opção, beleza? Então vamos voltar para as alternativas, que essa explicação vai responder muitas delas. Veja só, a alternativa C fala, não é possível alterar o assunto presente na mensagem original. Sim, é possível. F. Posso alterar, posso simplesmente apagar o assunto e mandar sem assunto, beleza? Quando você encaminha uma mensagem, geralmente aparece lá, né, um sinalzinho de encaminhado. Se você quiser, você pode apagar. Se você quiser, você pode apagar o assunto todo, pode mudar o assunto, não tem problema nenhum. Como eu falei, é um e-mail novo. A alternativa D fala, é possível editar a mensagem original e incluir anexos. Sim, verdadeiro, eu posso incluir anexos e posso editar a mensagem original. Portanto, nossa resposta correta, a alternativa D. E vamos ver o que diz a alternativa E. Não é possível enviá-la sem especificação de seu assunto. Ó, já foi falado, né? Na alternativa C nós falamos que é possível alterar e também falei que é possível apagar todo o assunto. Então, a alternativa E é falso. Nossa resposta correta é a alternativa D. Então, finalmente, vamos para a última questão da nossa aula. É um protocolo de comunicação da internet que insere uma camada de proteção na transmissão de dados entre seu computador e o servidor, e assim protege a integridade e a confidencialidade dos dados entre o computador do usuário e o site. A comunicação é criptografada, aumentando significativamente a segurança dos dados. O protocolo referido no enunciado é: a alternativa A fala em HTTP, a alternativa B fala em SEC, a C fala em HTTPS, a D fala em WWS e a E fala em WWS, só que agora com 2 pontos e barra barra, né? Assim como nas opções A, B e C, que tem 2 pontos e barra barra, e também a opção D, WWS, só que com ponto. Bom, nós temos aqui um enunciado que fala sobre um protocolo, ok? Esse protocolo tem camadas de proteção, ele garante a integridade, ou seja, a mensagem inteira e a confidencialidade dos dados trocados entre o seu computador e o site. Isso é permitido através de uma comunicação criptografada, ou seja, essa mensagem vai em código. E é um código que só vai conseguir entender o emissor da mensagem e o receptor. Terceiros não vão entender. Beleza? Outra coisa que não fala aqui, mas eu gostaria de acrescentar, é que esse protocolo ele também vai garantir a origem daquela mensagem, ou seja, vai garantir que aquela mensagem vem realmente do site e também do seu computador. Ou seja, o protocolo referido no enunciado é o que? É o HTTP? Olha, HTTP ele é um protocolo, tá? Mas não é o HTTP, não é a versão mais segura dele, é a versão insegura. A versão segura dele vai ter o que aqui, ó? Um S de segurança. Com isso a gente consegue ver que a nossa resposta correta é a alternativa C, tá? É HTTPS, esse S aqui de segurança. Vai vir com 2 pontos e barra barra. Cuidado para você não confundir. Tem esse SEC aqui, provavelmente vindo de security, né? Segurança em inglês. Tem o WWWS, World Wide Web, tá? Esse sistema, né, de páginas, de hipermídias, né? É um sistema de hipermídias conectado que permite ali mensagens de texto, imagem, som, vídeo, enfim. É tanta coisa que a gente chega a achar que a internet é só isso, tranquilo? E, naturalmente, não confundir com essa versão abaixo aqui que tem um S e depois coloca um 2 pontos e barra barra aqui para confundir ainda mais, beleza? Então, quando falou em protocolo na internet de comunicação com segurança, você vai lembrar lá do HTTP, né, do hipertexto, e o S de segurança. Aí, como padrão, que você pode clicar aí na barra do seu navegador, em qualquer site, o próprio YouTube você deve estar navegando aí, você vai ver que quando você clicar nele vai aparecer o protocolo. HTTPS, 2 pontos, barra barra, e depois vai vir www.youtube, beleza? Então, novamente, nossa resposta correta, a alternativa C. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da correção, que tenham gostado das questões.
E agora que acabou esse vídeo, se você não viu lá o aulão da PM, o simulado, vai lá e faz, que vai te ajudar bastante para esse concurso, beleza? Agora que acabou o vídeo, não se esquece de passar na nossa plataforma, no Instagram, passa também no meu canal do Professor Lanzarin, e se inscreve lá também, beleza? Até a próxima!